Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pode Isso, doutora. Sou a doutora Carolina Cursi, ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana e continuando a nossa série de assuntos sobre as tentantes. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu duvido você conseguir repetir esse nome rapidamente. Hoje nós vamos falar sobre histerossalpingografia. Afinal de contas, o que é isso, gente? Que tamanho de nome é esse? Dói, não dói? Por que eu tenho que fazer? E para tirar todas as dúvidas que nós tentantes, porque vocês sabem que eu também sou, eu também tive que fazer, e é claro que eu tinha que trazer ela para falar sobre isso. Eu consegui trazer hoje no nosso Pode Isso, doutora, a doutora Cássia Domit, radiologista, especialista em diagnóstico da infertilidade. Ela é responsável pelo laboratório Alta e pelo laboratório Salomão. E, gente, ela é a papa da histerossalpingografia. Eu não confio em outra, eu não consigo outra pessoa. Seja muito bem-vinda, doutora Cássia. Que feliz que eu fiquei de receber sua presença. Saber, quando eu mandei o convite, eu falei, será que ela vai aceitar a gente? Essa mulher é tão ocupada, ela está nos congressos, ela está em aula, ela está em tudo. Será que ela vai aceitar e te receber aqui? Eu fiquei muito feliz, muito obrigada. Eu que te agradeço. Como é que eu ia dizer não para você? Eu falo assim para meus pacientes, quando você estiver com a doutora Cássia, você fala, manda meu abraço, manda um abraço, beijo, fala que ela tá me devendo meu café. Então hoje ela veio tomar um café aqui comigo pra gente falar sobre isso. Então assim, né, pra gente entender o que é essa tal de histerossalpingografia que a mulherada, as tentantes precisam fazer. O que é? Explica pra gente, Cássia. É um exame simples. É simples. Hoje eu digo que é um exame simples. Porque é um exame radiológico, que a gente, através dessas imagens, injetando contraste no útero, a gente vai visualizar o útero e as trompas. Então, é um exame radiológico que é realizado junto com a administração de contraste. Tá. E esse raio-x, a gente faz várias tomadas da paciente em diferentes posições, e à medida que o contraste vai subindo, vamos documentando todo esse trajeto, e aí, ao mesmo tempo, também investigando já se existem alterações no comportamento das tubas, de contração, de movimentação e as outras possíveis lesões. Entendi. Então, assim, é um exame que nós tentantes devemos fazer, assim, devemos fazer. Ele é um exame que vai então avaliar as tubinhas. Qual que é assim? Todo mundo tem que fazer. Eu, por exemplo, resolvi agora que eu vou engravidar. Todo mundo tem que sair já fazendo esse exame ou não? Como é que é? Normalmente, o que a gente preconiza é que pelo menos as mulheres tentem um ano de tentativas, tendo uma vida sexual normal, com os meses tentando perto do período fértil. Após um ano, se não existe nenhum sinal de gravidez, se não ocorreu nenhuma gravidez, aí vale a pena fazer o exame. Eu acho que é importante fazer o exame. Entendi. Bom, e vamos lá, eu passei lá com a doutora Carol me pediu esse exame. Quando que é feito esse exame? Porque a gente sabe que é que nós, no mundo da tentante, a gente tem época para coletar um exame de sangue, época para coletar outro exame de sangue. Tem época que não precisa de época, colhe o exame, tá tudo bem. Como que é a histerossalpingografia? Tem uma data certa? Todo mundo pode fazer em qualquer dia? Como é que funciona? Então, normalmente esse exame é realizado entre o 6º dia e o 12º dia. Por que essa data limite? 6º dia é quando se presume que a menstruação já deva ter acabado. Tá. Porque esse exame não pode ser feito na vigência de sangramentos. Por que não pode ser feito na vigência de sangramentos? Porque o sangue pode eventualmente criar falsas imagens, microcoágulos podem atrapalhar a passagem do contraste pelas tubas. E então e também há um risco de infecção. Quando você tem um sangramento, se pressupõe que as arteríolas, os vasos estão abertos, a camada está descamando, a camada uterina, então existe uma predisposição também
a uma infecção. Entendi. Então, para vocês verem, né, meninas, quando a gente recebe lá do laboratório a orientação, o dia que tem que fazer, tudo tem um porquê. Sim. Né? Então, assim, não é que você está pedindo à toa, né? Então, vejam, a doutora Cássia está explicando, né? Eu não posso estar sangrando porque a questão de que o sangue pode, né, alterar a imagem, tem risco de infecção. Então, não fiquem chateadas, né? Se esse mês não deu certo, se você não conseguiu a vaga com a doutora Cássia e tudo mais, mas tem que ser feito nesse Período dia. entre o sexto e o 12º. Por que não pode ser depois? Porque o 12º em diante você entra em período fértil. E eventualmente, você pode ter tido uma ovulação, pode ter fecundado um embrião tão precioso e, de repente, a gente vai fazer um exame após o 12º dia e uma gravidez que estaria começando a evoluir vai ser perdida. Entendi. Entendeu? Então, por isso que a gente preconiza essa data. Pode ser feito depois do 12º dia? Eventualmente pode. Quando? Por exemplo, quando a paciente usa DIU, Tá. menstrua, ela pode fazer em qualquer época. Quando ela faz um E não vai atrapalhar a imagem? Não atrapalha. Quando ela tem, por exemplo, algum tipo de bloqueio hormonal, ou a gente pode também, ela faz aquelas menstruações, como é que se fala? Programadas, né? Então, também aí nós podemos fazer o exame. Porque já que ela está tomando, então realmente medicação. não tem chance dela Não tem estar chance grávida. dela estar grávida. Então não tem problema. Não tem problema. Ou aquelas pacientes que têm endometriose e fazem algum tipo de bloqueio hormonal também e tem uns sangramentos, umas pequenas perdas de sangue no meio do ciclo, a gente também pode fazer esse exame. Entendi. Para vocês verem, né? A gente tudo na medicina tem uma indicação, tem um porquê, tem a data certa de fazer. Então, eu acho que isso é super importante. Você falou quando fazer, mas tem alguma contraindicação do tipo assim, agendei meu exame, tô com a minha data do meu exame agendado. Tem alguma coisa que eu tenho que falar, nossa, aconteceu isso, eu não posso fazer? Alguma coisa que me impediria de fazer a histerossalpingografia? Olha, a contraindicação formal é uma infecção de tuba, de ovário, uma infecção pélvica. Tá. Ou que ela tenha tido um quadro recente, ou esteja com um quadro doloroso, algo que a gente pense que possa ter uma infecção pélvica em evolução. Entendi. Um processo inflamatório e uma infecção. Então, nesses casos, a gente é uma contraindicação formal para não se fazer o exame. Tá. Outras causas, se, por exemplo, ela sangrou justamente no período que ela estaria entre o 6º e 7º dia. Eventualmente, ela pode ter tido um sangramento anormal. Aí, normalmente a gente orienta as pacientes, pode fazer um ultrassom, faz um ultrassom, veja como é que está dentro. Como você tá? Antes de começar Antes de começar o exame, e aí a gente faz o exame. Tá. Essa é a contraindicação mais importante. É um quadro infeccioso inflamatório recente. Entendi. E ela tem alguma complicação, alguma intercorrência? Olha, não vou dizer para você que o exame é 100%, 100% liso, tranquilo, porque pós-exame, o que acontece? A gente tem um contraste que está lá dentro da cavidade peritoneal. E esse contraste ele vai ser reabsorvido rapidamente, mas enquanto ele está lá dentro, ele está irritando a membrana peritoneal. Alguns pacientes não sentem nada, a grande maioria não sente nada. Mas outras pacientes, elas têm dor pós-exame, tem distensão abdominal pós-exame, a barriga fica muito estufada, cólicas. Por quê? Porque é uma substância química. Cada pessoa tem uma sensibilidade maior ou menor para esse contraste estar lá dentro. Entendi. Eu estou perguntando isso, meninas, para vocês verem, né? Eu sou médica, sou da especialidade. Eu fiz esse exame, claro que tinha que ser com ela, e eu tive essa complicação. E a Cássia, ela teve um atendimento assim, que olha, eu fiquei assim, lisonjeada, porque assim, ela
ela fala com a gente, assim, quando as outras pacientes, todas falaram, nossa, a doutora deixa o telefone, a doutora dá toda atenção, então eu acho que faz toda a diferença, né? Eu lembro assim, nossa, você me mandou mensagem à noite, não, tá tudo bem, Carol, olha, toma o remédio, fica tranquila, CRM positivo é CRM É positivo, positivo. não tem jeito. Então, assim, a gente sabe que pode acontecer, a gente não sabe quem que vai ter Justamente, não sabe. não sabe. Senão seria fácil, né? O mundo Seria seria fácil. um mar de rosas, né? Porque, se eu já sei que vou ter essa complicação, eu já faço isso antes e não teria complicação. Mas não existe. Agora, você falou do contraste. Quem tem algum tipo de alergia pode usar o contraste? Tem uma segunda opção? Como é que é quando a pessoa fala que tem alguma alergia? A gente primeiro tem que caracterizar a alergia, Tá. se realmente é uma alergia ao contraste, porque muitas vêm com um histórico de alergia. Ah, porque eu comi camarão, passei mal. Ah, porque Entendi. isso. Ah, porque eu usei iodo no exame ginecológico e passei mal, que faz o corante, né? Quando faz a colposcopia. E então, em primeiro lugar é isso. 99,9% das pacientes não têm Não são alergia. Tá. Nesses casos que tem alergia, eu entrevisto pessoalmente, aí vou caracterizar como foi, qual foi o contato, como se manifestou. E dependendo de cada situação, o que a gente pode fazer? A gente pode usar uma desensibilização, Tá bom. começa um dia antes, toma medicações para dar uma estabilizada na parte imunológica. E aí, dependendo da situação, podemos usar um outro tipo de contraste, que é o gadolínio, que é um contraste que se usa na ressonância. Tá. Tá? Mas a gente vai injetar, em vez de injetar na veia, vai injetar dentro do útero. Então, o que a gente consegue ver? Consegue ver as estruturas, mas não com a qualidade que você tem num contraste específico para o raio-x. Entendi. Entendeu? Então a gente consegue ver o útero, consegue ver as trompas, consegue ver o contraste passando, mas a gente perde em detalhes. Tá bom. Entendeu? Mas Tá. dá para se fazer um diagnóstico, dá para você avaliar a permeabilidade e dependendo se a paciente, o biotipo da paciente, a gente consegue ter mais detalhes sobre permeabilidade, sobre relevo de tubas. Entendi. Algumas não, em outras sim. Então, assim, né? Quase 100% das vezes dá um jeito de fazer o exame. Sim, É isso que é sim, importante, né? sim, Se você tem sim. algum medo, se você tem alguma dúvida da parte de alergia e tudo mais, entendam, é feita uma entrevista, uma anamnese com a própria doutora Cássia, que faz o seu exame. Ela vai entender se esse quadro alérgico é mesmo ou não é, e se necessário, a gente tem um plano B, tem uma outra oportunidade. Sim. E já que esse exame é tão importante, né, e tão rico assim de detalhes, a doutora Cássia, querida, trouxe pra gente um vídeo onde ela vai narrar pra gente a questão do exame para explicar para vocês realmente como que é feito a histerossalpingografia. Onde a gente vai. Ali é uma representação em 3D do útero e das trompas, o catéter entrando na vagina, ali no útero, e no canal vaginal e no colo uterino. Então, vocês vão ver um catéter fininho, que tem um balãozinho na ponta. A gente vai introduzir pelo colo uterino e vai posicionar dentro do colo uterino, na parte mais inferior, e inflar o balãozinho. Esse balãozinho funciona como uma rolha. Então, ele não deixa o contraste sair e nem o contraste, e nem o catéter sair. Entendi. E aí a gente vai injetando o contraste dentro do útero lentamente, ele vai desenhando toda a cavidade uterina, que é esse triângulo, e depois as trompas, e depois ele vai caindo na cavidade peritoneal. Esse é o exame básico da histerossalpingografia. Tá. E esse exame dói mesmo? Não dói? Por que tem tanto esse mito, né? Eu levantei aqui as maiores perguntas realizadas na internet sobre histerossalpingografia e pasme, a quinta é: histerossalpingografia dói? Elas perguntam desse jeitinho. E aí, dói, não dói? Tem algum remédio para tomar antes? Como é que é? Esse exame, ele já vem com estigma há muito tempo da dor, né? Tá. Então, é um exame secular. Tá. Esse exame existe há 100 anos. Uau! E não existe nenhum exame que conseguiu, com toda a evolução da tecnologia, da medicina, ainda não existe um exame tão perfeito, tão bom para se avaliar a anatomia tubária.
em conjunto com a função tubária. Tá. Né? Então, esse exame doía no passado. Por que que dói? Tem aí o estigma da dor. Porque antigamente se colocavam pinças no colo do útero, Tá. essas pinças machucavam, laceravam o colo do útero, Tá. se tracionava o útero com essas pinças para se fixar uma cânula de metal que existia antes. E para verticalizar o útero, porque se achava que o útero estando verticalizado, você conseguiria ver melhor toda a anatomia. Tá. O que não é verdade. Então, o que hoje não, eu digo para vocês que não dói o exame? Porque, primeiro, não se usa mais essa pinça. Tá. Se usa esse catéter muito fininho, que ele não traumatiza o útero. E o contraste é um contraste diferente também, que ele é um contraste com muito menos fatores irritantes da mucosa uterina, então existe menos reação local, Entendi. contração. Então, o que você está explicando para a gente é que realmente teve uma época que ele poderia Sim. ter essa questão Sim. de dor, Sim. pela maneira que esse exame era realizado. Exato, sim. E agora ele evoluiu, assim como toda a medicina evolui, né? Sim. A raquianestesia evoluiu, os catéteres evoluíram, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que a histerosalpingografia passou por uma evolução muito importante, Uma né? evolução de materiais, com certeza, que os materiais utilizados e contrastes também, que são hoje muito menos, são mais hidrossolúveis. Antes eram contrastes muito espessos e que até para penetrar no útero e passar pela trompa que é fininha, eles irritavam e causavam dor porque era um contraste muito espesso. Entendi. Entendeu? Então a gente vê que melhorou, né? Esse quesito já Muito, é um exame que muito. realmente eu não posso falar que doeu realmente. É claro que eu tive o pós, né? Teve o pós. Mas eu realmente falei para você, eu falei, as pacientes, né, falam que realmente dói, mas assim, é uma coisa tranquila, não é uma coisa assustadora. Tranquila. Eu acho que o importante disso tudo é a gente, primeiro, receber bem o paciente, acalmar o paciente quando chega. Tá. Dar serenidade, tranquilidade, um aconchego, um calorzinho, uma bolsa de água quente. E aí, quando você começa a fazer o exame, o contraste não pode ser injetado de uma vez só. Entendi, Cássia, entendi. Entendeu? Porque se você injeta de uma vez só, uma cavidade que é virtual, você abre essa cavidade dessa forma, o útero é um músculo, ele vai reagir. Entendi. Ele vai contrair, e vai gerar dor. Entendeu? Entendi. Acho que traz muita luz para nós tentantes, né? A gente estar com a doutora Cássia, especialista, né, nessa parte de histerosalpingografia, responsável pelos laboratórios Alta e Salomão, aqui recebendo a gente, né, nesse dia tão legal, falando com vocês, trazendo tanta calmaria para a gente tentante que precisa passar por esse exame. A próxima dúvida que eu levantei, Cássia, é o seguinte: a histerosalpingografia, ela deve ser repetida? Não que ela deva ser repetida, mas eventualmente temos que repetir o exame, entendeu? Tá. Quando que seriam os casos de repetir? Por exemplo, há uma paciente que vem fazer o exame e durante o exame, mesmo que ela não tenha nenhum sintoma de dor, nada, ou pode até ter dor, ter um espasmo no útero da musculatura, e pode eventualmente não passar por uma trompa ou pelas duas trompas o contraste durante o exame. Então, eu particularmente, a gente faz muito exame e recebe às vezes de outros serviços, paciente que tem história, as duas trompas obstruídas ou uma trompa obstruída porque eu fiz o exame, apareceu, e elas vêm de novo para fazer. E aí o que acontece? A gente começa a descobrir que não é bem isso. Tá. Sabe? Então, porque existe uma questão técnica envolvendo uma questão de momento que envolve a paciente. Então, nesses casos, quando existe uma suspeita de obstrução tubária ou uma das tubas não aparece e realmente a outra tuba não está muito boa, então a gente repete. Eu sugiro que se refaça o exame. Entendi. Porque a gente não se pode condenar uma tuba porque ela não apareceu no exame. Nossa, assim, é fantástico, né? Essa explicação, Uhum. é a gente poder
ter acesso a essa informação, porque eu vejo que às vezes as pacientes vêm com uma histerosalpingografia, né, assim, antiga, então que não já realizou há tanto tempo, e aquele mito de que vai doer e tudo mais, e elas acham que fez uma vez a histerosalpingografia, aquele exame vale para sempre. Infelizmente, não. E não dá chance da tubinha ser avaliada, novamente, né? E também tem essas situações, né, Carol? Porque pacientes às vezes fazem um exame lá atrás, aí por N motivos desistem de continuar a investigação, o tratamento, param porque estão muito esgotadas, aí de repente retomam anos depois, um tempo depois, e aí muita coisa muda. Muita coisa muda. Sabe? Muitas coisas mudam no organismo. Então, o médico, para se posicionar, inclusive, para entender todo o complexo, né, do útero, ovário, tubas, tudo mais, ele precisa de um novo exame, um mapeamento, até para definir os caminhos estão iguais, ou vou ter que alguma coisa. Uma tuba obstruiu, entendeu? Dilatou, porque a partir desse exame você consegue novamente traçar perspectivas de tratamento, né? Ou vamos seguir pela via natural, ou vamos ter que fazer uma inseminação, ou vai fazer uma fertilização, porque a partir desse exame o médico vai tomar as condutas dele, né? Extremamente importante. Para você que está acompanhando a gente nesse episódio do Pode Isso, doutora, na nossa série para tentantes, para as mulheres que estão em busca do sonho da maternidade, a gente está falando com a doutora Cássia Domit, que ela é a responsável pelo laboratório Alta e Salomão, ela a papa da histerosalpingografia, é ela que faz de todas as minhas pacientes num papo super esclarecedor, de uma maneira leve. Ela tá tirando os mitos da histerosalpingografia. De antemão, já quero deixar aqui meu carinho, minha admiração por você. Isso não tem nem como esconder. Eu sou fã mesmo, então eu acho o jeito que você atende as mulheres, essa questão do acolhimento que você fala, de você acalmar a mulher antes de entrar nesse exame, é muito importante. Mas pra gente encerrar esse papo, né, de uma maneira muito boa, eu tenho uma questão aqui que é um zum na internet. Histerosalpingografia, doutora Cássia, é tratamento para infertilidade? Afinal de contas, minha vizinha fez o exame e na sequência engravidou. E aí? Não é? Como é que é essa história? Olha, para dizer a verdade, eu tenho muitas pacientes que engravidam depois do exame, eu não sei o que acontece. Mas esse é um mito, na verdade, né? Mas o que eu acho que acontece? Sim, quando você está fazendo esse exame, é um flush que você vai dando dentro do útero, uma pressão, uma certa pressão. Tá. E o que pode acontecer? Às vezes, na passagem das tubas, são canalículos muito fininhos, pode ter um cristalzinho de muco cristalizado, uma rolinha de muco cristalizada, pode ter uma microaderência, ou mesmo na saída das trompas, pode ter em volta delas, nas fímbrias, uma microaderência, um micropólipo na tuba. Tá. E esse exame, ele limpa realmente. Ele passa e faz uma varredura com contraste e dá uma boa limpada nas trompas por dentro. Olha. Então, isso pode acontecer. Então, isso é real, sim, o que acontece. Esse burburinho que tem na internet, fiz o meu exame de histerosalpingografia e na sequência engravidei. Isso pode acontecer. Pode acontecer, mas esse não é o objetivo da histerosalpingografia. Ele não é um tratamento. Não é um tratamento e não é uma finalidade. Ele é um exame diagnóstico. Tá. Eventualmente pode acontecer a gravidez pós-exame, que é uma felicidade. Com toda certeza. Não é? E que é o que todo mundo quer. Exato. E se acontece, é por conta dessas pequenas situações que a gente descreveu há pouco, eu descrevi há pouco. Deu uma limpada por dentro, removeu pequenas aderências ou pequenos cristais que porventura tivessem lá dentro. Quero te agradecer a sua presença. Te agradeço, querida. Você é uma querida. Obrigada. Nossa, eu gosto de graça de você. Eu também gosto muito de você. Muito legal a sua Obrigada. presença aqui, apoiando, ajudando tantas tentantes que têm dúvida desse exame. E para você que está aqui acompanhando a nossa conversa, eu vou deixar aqui no nosso descritivo do nosso vídeo o contato da doutora Cássia, o Insta dela, que ela autorizou. Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre histerosalpingografia, podem me mandar ou mandar lá para a doutora Cássia. Ela tem um acolhimento que é único, que é dela. Então, eu fico muito grata de poder estar contando com a presença dela e te agradecer mais uma vez, dizer que eu sou sua fã imensamente. E eu queria que
você deixasse para todas nós tentantes que tenham medo de fazer esse exame, qual a sua orientação? Qual a sua palavra que você pode deixar para nós? A minha palavra é assim, não deixem de fazer um exame que é super importante para vocês seguirem no sonho de serem mães. Esse exame não é mais aquilo que se falava, que já se viveu, que as mulheres viveram no passado. Não pode ter medo. É o primeiro passo para você seguir em frente para o seu tratamento, ou para o diagnóstico, ou até para desmistificar certos problemas que são conferidos às mulheres, entendeu? Então, acho que venha com tranquilidade, com serenidade e pense sempre que esse exame é uma ferramenta poderosa para você, para o médico que vai te atender, te assistir, decidir qual é o melhor caminho. É assim, fechando com chave de ouro, né, produção? Não fechamos? Com uma mensagem dessa, né? Parece uma mãe falando, ela é demais. Agradeço mais uma vez a todas vocês que acompanharam o nosso Pode Isso, doutora, com a doutora Cássia falando sobre histerossalpingografia. Obrigada e até o próximo.